Bom, olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde e quando você está assistindo essa apresentação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a Behringer a oportunidade de apresentar e compartilhar um pouco da nossa experiência aqui em Minnesota e também com algumas colaborações aí no Brasil, com relação aos impactos das infecções por Lawsonia, no cenário mundial e também, ao final, tentando trazer um pouco da realidade, da experiência, né, global para a realidade no cenário brasileiro. Bom, o objetivo inicial é dividir a apresentação em 3 grandes tópicos. Primeiramente, nós vamos falar um pouco dos conceitos de como essa abordagem de diagnóstico para Lawsonia intracelular, para as infecções por Lawsonia intracelular, elas são feitas e são abordadas, e quão importante é estabelecer esse protocolo de investigação para a tomada de decisão. Em seguida, a gente vai falar um pouco do cenário mundial e do impacto da infecção no cenário mundial, sobretudo com foco na restrição no uso de antimicrobianos e como isso impactou, primeiramente na Europa, e como isso tem impactado em outros países também, e a aplicação dessas experiências internacionais para a indústria do Brasil e como a gente pode utilizar desses novos avanços aí para tomar a decisão no sentido de monitoria sanitária, diagnóstico e controle da enfermidade. Bom, então começando com o nosso primeiro tópico, então, dos conceitos básicos aí, como vai ser a nossa abordagem com relação ao diagnóstico. A gente começa por um conceito bastante simples e, ao mesmo tempo, muito importante, que é entender essa abordagem de diagnóstico não como um sistema ou um órgão, nesse caso o trato gastrointestinal, como um órgão isolado, mas sim como um órgão integrado que pode estar associado e interagindo com outras doenças, outras enfermidades, ou até mesmo influenciando na resposta imune do animal. Então, ele pode estar influenciando na resposta imune do animal, ele pode estar influenciando em como o animal responde a outras enfermidades, e ele pode também estar interagindo com organismos ou patógenos ou organismos comensais que estão vivendo ali naquele microambiente do trato gastrointestinal. Então, o objetivo principal é uma abordagem diagnóstica exatamente como está essa figura aí e essa imagem da cebola, como se fossem camadas que a gente vai despelando ou retirando para identificar as interações desse patógeno, eventualmente um patógeno primário que esteja ocorrendo, e com o objetivo final, obviamente, de controlar a doença de impacto produtivo e maximizar o potencial genético de um determinado sistema, de um determinado animal. Eu trouxe como conceito também, nesse primeiro momento, o conceito de saúde intestinal, e é uma palavra que está muito em alta e tem muita gente falando sobre isso hoje em dia, sobretudo com o foco na restrição de antimicrobianos e como a gente faz o balanço da saúde intestinal. Então, esse tema de saúde intestinal, nesses últimos anos aí, na nossa experiência aqui, ele tem sido mais especificamente focado, ou tem se revelado como uma experiência, ou um equilíbrio, ou um balanço individual, do que uma saúde intestinal global, ou uma saúde intestinal de rebanho, ou uma saúde intestinal do suíno, da espécie suína de uma maneira geral. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a saúde intestinal de um animal, ela muitas vezes não pode ser replicada em outro animal. A saúde intestinal de um sistema, muitas vezes ela não pode ser replicada em outro sistema, mesmo que o conteúdo e o microambiente e a população de bactérias comensais sejam a mesma. Ou seja, um intestino saudável, com uma composição de uma população bacteriana, se ela for transferida para a mesma população, para outro sistema, outras condições, aquela mesma população que eu julguei ser saudável em um determinado animal, ela pode não ser saudável em outro animal. Por isso que eu coloquei em destaque maior aí
a homeostase, que nada mais é do que o equilíbrio individual. Então, a saúde intestinal ela é tomada como equilíbrio de uma forma mais individual e não de uma forma tão populacional. E a grande razão por que isso ocorre é que nós estamos tentando modular, principalmente, de novo, com a restrição de antimicrobiano, modular a microbiota do animal ao mesmo tempo em que aquele animal está se maturando, seja ele imunologicamente, seja ele sexualmente, ou seja ele de uma forma para maximizar o ganho de peso. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa fase de crescimento, e aí eu coloco principalmente como ponto inicial o desmame, que é uma fase bastante estressante, se não uma das mais estressantes para o animal no sistema produtivo, a gente tenta modular a saúde intestinal ou equilíbrio intestinal para responder a determinados patógenos justamente quando existe um processo de maturação bastante intenso e que a gente exige do animal um ganho de peso muito significativo. Nesse estágio é que ocorre uma maior variabilidade dessa população, e é isso que essa imagem em vermelho está mostrando para vocês aí. Que é nesses animais que estão desmamando e que tem uma variabilidade muito grande entre os animais de população de bactéria, por exemplo, no intestino. Quando esses animais se tornam na fase adulta, existe uma maior estabilidade. A diversidade da microbiota aumenta, porém a variabilidade individual diminui, que é o que nós estamos vendo aqui nesse gráfico aqui embaixo. Então, a variabilidade individual em animais mais jovens, então eu estou colocando aqui em dias, ela é muito mais significativa à medida que o animal torna-se mais maduro, e aí a gente vai para o lado mais das matrizes, né, das porcas, tem uma diversidade maior, mas uma uniformidade entre os animais melhor. No entanto, não é do interesse nosso que a gente permaneça com animais de terminação adulto por muito tempo. A gente quer terminar esses animais, que ele exiba a performance dele, o potencial genético dele, que ele vá para a cadeia alimentícia. Então, esse desafio de tentar modular a microbiota, onde há uma variabilidade individual muito grande, é que é o grande problema, ou o grande gargalo aí, e que volta aqui para o nosso conceito inicial de homeostase individual, que é o que ocorre nesse período aqui. A variabilidade entre os animais são muito grande e cada animal encontra uma saúde intestinal, aí voltando com o termo clássico, é uma homeostase, um equilíbrio intestinal, individualmente, de acordo com suas necessidades e os patógenos que ele encontra durante o crescimento. Nesse período aí, falando mais especificamente de Lawsonia, a gente divide, para ficar de uma maneira mais didática, no que nós percebemos, no que vemos e o que nós não vemos. Então, o que nós vemos com relação à Lawsonia? Primeiramente, nós vemos uma prevalência muito grande da doença que já se percorre aí por décadas. E esse é um dos últimos levantamentos aí que é uma pesquisa, um monitoramento nos Estados Unidos de prevalência de doença na cadeia de suínos, que esse último dado que eu peguei foi em 2012, que coloca a ileite, no caso, as infecções por Lawsonia, entre as 3 principais doenças mais prevalentes em suínos, o que mostra basicamente a importância da enfermidade, sobretudo na fase entre o desmame e a terminação, o que alguns de vocês podem suspeitar que essa tradução foi basicamente do desmame à terminação, que é aquele win to finish, que é naquele sítio de produção que a gente bem conhece e que é bastante comum aqui nos Estados Unidos. Então, a importância é bastante grande. Isso é uma prevalência grande. Uma das coisas que vemos. Outras coisas que nós observamos de uma maneira mais acentuada. Sinais clínicos, que podem variar desde fezes mais próximos do normal, né, que são as mais bem formadas, que podem sim estar positivas ou estar positivas ou contaminadas com Lawsonia, e as fezes que vão se progredindo para uma fase um pouco mais aguda ou um pouco mais agressiva.
E aí, no caso, finalizando com a mais agressiva, que é a forma hemorrágica da enfermidade, que ao lado de uma amostra de fezes um pouco mais normal aqui, como parâmetro. Isso é o que a gente vê clinicamente, essa variabilidade grande de sinais clínicos. A necrópsia, existe uma variabilidade grande também, onde a gente pode observar sinais ou lesões mais brandas, ou lesões bastante significativas com componente hemorrágico, ou lesões necróticas. E em cenários mais agressivos, no caso de surtos da forma hemorrágica da doença, nós vemos uma incidência de mortalidade bastante significativa, que é o que a gente está observando nessa pilha de animais mortos aí, em um desses surtos que nós tivemos a oportunidade de acompanhar. O que nós não vemos? Principalmente quando não utilizamos testes de diagnósticos para monitoria da enfermidade. E esse é um dos gráficos mais clássicos, que deve ter provavelmente uns 30 anos, que é a dinâmica da infecção, que ela, obviamente, ela pode variar dependendo da granja, mas basicamente essa é a dinâmica da infecção por Lawsonia, com relação à monitoria sanitária e o diagnóstico por PCR de fezes ou por sorologia, que é a exposição à infecção. Então, o que vocês estão vendo aqui são semanas de vida, né? E a positividade por PCR e a frequência, né? Quantos animais são positivos aí. Geralmente, inicia-se no final da creche, aí com 10 semanas, né? Mais ou menos, no final da creche, 70 dias, que a gente migra para recria e terminação, e se potencializa mais ou menos no meio dessa fase de recria e terminação, e dependendo da enfermidade, esse gráfico ele pode ser empurrado um pouco mais para frente, onde essa incidência maior ela vai estar mais próxima da terminação, ou ela pode ser um pouco mais para trás, dependendo, por exemplo, do uso de antimicrobianos ou não. Da mesma forma que se move essa dinâmica de infecção de PCR, a gente pode também considerar um movimento dinâmico da sorologia. Então, a gente, por exemplo, quando a gente observa aqui um pico de infecção da 13ª semana, a gente vê que a soroconversão ela começa depois desse pico e se atinge um platô, aí, um pico, nas 19 semanas. Então, primeiro a gente tem o PCR positivo e depois a soroconversão. Essa é a dinâmica geral. Ela pode ser um pouco mais antecipada ou ela pode ser um pouco mais tardia, dependendo do sistema produtivo, dependendo do tipo de pulsos de medicação que a gente usa, dependendo do tipo de protocolo de vacinação que é possível ou não ser usado. Ok? Outra coisa que nós não vemos em nível microscópico ou ultraestrutural ou até mesmo bioquímico. O que vocês estão vendo aqui basicamente é o organismo Lawsonia aqui na microscopia eletrônica, infectando células do intestino, e aqui em nível bioquímico que a gente não vê é uma ausência ou uma diminuição bastante significativa da absorção de nutrientes. Então, o que nós temos aqui são vários tipos de nutrientes, desde carboidratos, aminoácidos e vitaminas, e a retenção desses nutrientes e, por consequência, uma força osmótica de água ou de fluidos, de uma maneira geral, para o lumen intestinal. E o represamento de nutrientes e de água ou de fluidos no lumen intestinal. Então, nós temos aqui um desenho esquemático do intestino, do epitélio intestinal, a redução significativa de absorção de nutrientes, o que nós estamos vendo aqui dentro dessas células aqui são bactérias, ela, na verdade, induzindo, então, o fluxo, né, de água para o lumen intestinal. O resultado de nutriente e água no lumen intestinal é basicamente a diarreia que a gente vê clinicamente, que a gente acabou de observar. Então, existem coisas em níveis bioquímicos e microscópicos que nós não vemos, que são importantes, resultam na manifestação clínica, que nesse caso aqui seria uma diarreia por má absorção desses nutrientes causada pela infecção por Lawsonia. O que também nós temos um pouco de dificuldade de observar, o que também nós não vemos de uma maneira mais clara, como, por exemplo, os sinais clínicos de diarreia, é o impacto econômico da enfermidade, ok? Então, o que nós estamos vendo aqui, e existem vários modelos que podem
nos trazer diferentes números aqui. Eu tentei fazer um resumo bem objetivo aqui, que basicamente resume na doença branda, e aí você pode colocar a doença branda como crônica ou subclínica, e a doença intensa, que seriam, por exemplo, aqueles casos de surtos de doença hemorrágica. O impacto na conversão alimentar, bastante significativo, o impacto, por exemplo, no ganho de peso, o impacto na duração, na extensão desse surto, né, do problema, o impacto na mortalidade, obviamente que a mortalidade é bastante reduzida nos casos brandos, onde você tem, na maioria das vezes, um peso em performance, uma perda em performance, um aumento no descarte, que provavelmente você não vai ter nenhum em casos brandos, mas um aumento de descarte significativo em casos agudos e de surtos de doença hemorrágica, e, obviamente, esse descarte refletido no custo, que pode variar de $1 até $22, de uma maneira mais média, na faixa de $4 por animal terminado. Obviamente que isso é bastante variável e depende da apresentação clínica da enfermidade no sistema. Quando a gente olha de uma maneira mais abrangente, isso são modelos experimentais que o Dr. Darrell da Universidade de Iowa descreveu há 2 anos atrás, bastante interessante. Então, só vou tentar digerir aqui, como a própria iniciativa e o projeto já diz, um pouco do que está escrito aqui. Nós temos 2 cenários aqui. Um cenário mais brando e um cenário mais severo, vamos dizer assim. Um modelo econômico mais severo e um modelo econômico mais brando, que está basicamente em torno de onde eu estou tentando destacar aqui. No lado de cá, a gente tem o peso ao abate, né? A perda, né? O quanto foi perdido de oportunidade, aí, o custo produtivo e a perda também no caso de lucros. E a gente observa, basicamente, e até de uma forma mais clara, né, que quanto mais agressivo, maior a perda. E ela pode variar desde $4 a $25, e no caso de lucro, de $5 até uma perda de $16 por animal. Lembrando que todos aqui são os parâmetros por animal, né? Por animal terminado, né? Que é esse market peak. Ou seja, existe uma gama de valores com relação a perdas que vão desde a branda até a intensa. O que é importante a gente estabelecer como prioridade é que, desde a branda, existe uma perda relativa para os animais terminados. Nesse caso aqui, por exemplo, $5, $4, e no caso de peso 3 quilos, no caso de peso ao abate, né? $4, $5, dependendo, mesmo na forma branda. Isso justifica, por exemplo, o investimento, por exemplo, em alternativas de diagnóstico, para que nos dê um respaldo significativo ou interessante para tomada de decisão no sentido de controlar a doença, seja ela por manejo, seja ela por vacinação, seja ela por terapêutica. Então, isso é o que nos dá base para investir em diagnóstico para tomar decisão. Né? O quão existe uma perda nesse sentido econômico e produtivo.